Olá, meus queridos e queridas irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Salvador. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez agradecendo a Ele pela vida, por todo o cuidado e por toda a bondade que Ele tem para conosco. Vamos iniciar mais uma pequena palestra aqui da Palavra de Deus, para que possamos aprender mais e fazer a Sua vontade. Oremos. Querido Pai, muito obrigado por todo o cuidado e bondade que tem para comigo e com nós todos. Estou aqui nas Tuas mãos, que o Espírito Santo possa me dar palavras sábias para falar a Tua palavra, para que seja de bom entendimento e para o nosso bem espiritual. Eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, hoje vamos falar sobre a quarta igreja do Apocalipse, que é Tiatira, né? Então, aqui no capítulo 2, o verso 18 começa nela, né? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Então ele está aqui apresentando, né? Uma apresentação. Então, no verso seguinte, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, né? Então aqui o Senhor Jesus está se apresentando mais uma vez à igreja e mostrando quem é ele. Ele é aquele Filho de Deus, Senhor Jesus, que morreu para salvar nós todos pecadores, né? Então aqui ele está fazendo a apresentação. Ele está se apresentando para a igreja, né? E aqui ele começa com um elogio. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então o Senhor Jesus está aqui chamando a atenção, né, da igreja de Tiatira, elogiando a ela, que conhece as obras, como elas procedem, né, que era igual, numerosa, igual às primeiras. Então a igreja de Tiatira era uma igreja que tinha muitas obras, mas ninguém sabe se tinha espiritualidade, né? Ele está dizendo aqui que ele conhece as obras dele, né? E no verso 20, diz: Aí agora vem uma representação, né? No versículo 20. Tenho, porém, contra ti, tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então, meus irmãos, aqui Jesus está chamando a atenção da igreja, né? Dizendo que ela estava apoiando as obras de Jezabel. Aqui, quando a profecia que fala de Jezabel, está falando da igreja prostituta, né? Então, Cristo está chamando a atenção aqui porque o seu povo estava se iludindo com as obras da profetisa Jezabel, que era a igreja apostatada do cristianismo, que estava praticando coisas erradas e incentivando o povo a comerem coisas sacrificadas a ídolo. Você veja que o Senhor Jesus, ele está aqui sempre, na outra carta que eu li, que eu fiz a palestra, ele estava também falando sobre isso, de comidas sacrificadas a ídolos. Ainda tem muita gente por aí, né, que diz que pode comer tudo.
porque Jesus falou aquela palavra lá da questão das espigas, né, que os discípulos comeram, com as mãos sujas, que os fariseus reclamaram. E Jesus disse que o que entrava pela boca não era o que contaminava, mas é o que está no coração. Não mandando comer coisa imunda, se referindo à sujeira das mãos. E muita gente, hoje em dia, ainda interpreta dessa maneira errada, né? Acha que pode comer tudo. E aqui Jesus está mostrando, olha, igreja, vocês estão indo pela doutrina da profetisa Jezabel. Nós sabemos que Jezabel era uma idólatra, uma mulher muito ruim, e que introduziu no povo de Deus, Israel, né? Que ela não era do povo de Deus. O rei Acabe casou com ela, mas ela não era do povo de Deus. Ela introduziu muita idolatria na família, nas famílias, no povo em geral, né? E aqui o Senhor Jesus está chamando a atenção da igreja, no período de Tiatira, do mesmo modo, porque estão aceitando doutrina igual a de Jezabel. Que aqui, quando ele fala de Jezabel, aqui é a igreja apostatada, né? Então, o que é que a doutrina introduzia? Adoração a ídolos, comida sacrificada a ídolos, né? Que é contaminada pelo pecado. Então, aí ele está mostrando que não devemos participar dessas coisas, né? É muito perigoso. Infelizmente, nós vemos aí muitos se envolvendo, né? Com essas orgias, né? De sacrifício a ídolo. Que na realidade é os demônios, né? Porque o ídolo em si é uma peça morta, não tem prestígio nenhum, não tem vivência nenhuma, não pode fazer nada. Na realidade, quando o ser humano presta esse culto a ídolo, que faz sacrifício de animais e come a carne, ele está fazendo diretamente a Satanás. Isso é a estratégia do diabo que ele faz para enganar as pessoas. E tem conseguido, né? Enganar muita gente. E muitas pessoas boas, com boas intenções, têm se iludido, né? Com essas coisas, achando que está fazendo certo. Ele pode até estar se dando bem fisicamente, né? Mas espiritualmente ele está desonrando a Deus. E nós precisamos saber que quem morreu por nós para nos salvar foi Jesus. Não foi ídolo nenhum, não. Entendeu? Quando você serve a ídolos, você está servindo a Satanás, sendo enganado por ele e perdendo a sua salvação em Jesus Cristo. Porque somente Jesus Cristo tem a salvação para nos dar. Então nós devemos fazer o quê? Adorar somente a Ele e deixar de comer coisas imundas. Vamos tirar essas ideias, meus irmãos, da cabeça de que o que entra na boca não é pecado. E como foi que Eva pecou? Não foi comendo a fruta proibida? Assim como o fruto proibido era proibido para Eva, as carnes sacrificadas a ídolos e carne imunda também é proibido para o povo de Deus. Né? Tem gente que diz, mas é naquele tempo que agora não faz mais mal, que não sei o que. Nunca. A palavra de Deus, ela permanece fiel. E ordenando que nós devemos comer certas coisas. Agora, quem quiser continuar comendo, continue, né? E aqui ele diz mais. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Né? Muita gente aqui, muita gente fala, né, de prostituição carnal, né? Adultério, essas coisas, mas aqui, a prostituição aqui que Jesus está falando é a prostituição espiritual. Você deixar de servir a Deus para estar se prostituindo com ídolos, com o que quer que seja, né? Até ser humano vivo, tem gente que idolatra, né? Se prostituir, deixa de servir a Deus para estar servindo a homens, fazendo o que eles mandam, o que eles querem. Então Jesus disse o que aqui? Olha, dei-lhe tempo para que se arrependa.
ela todavia não quis se arrepender-se da sua prostituição. Então aqui está comentando sobre a igreja apostata, né? Que desviou da palavra de Deus, que começou a introduzir esse tipo de adoração e de sacrifício de animais no lugar do Evangelho, no lugar do sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando a pessoa faz isso, ela está simplesmente desprezando o plano da salvação, que é o único meio que o ser humano tem, é o plano de salvação de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício por toda a humanidade. Mas, infelizmente, o diabo tem conseguido muito êxito enganando as pessoas, achando, dizendo para as pessoas que ele vai ser feliz, vai alcançar o céu, fazendo ídolos, né? Fazendo sacrifício a ídolos, sacrifício de animais, que é uma coisa que não existe mais, né? A palavra de Deus. Então, meus irmãos, aqui está mostrando um alerta para nós, para que possamos evitar essas coisas, né? Aqui diz mais, eis que a prostos de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Tá vendo aí? Então, é como se a pessoa adoecesse e ficasse de cama, né? Aqui no sentido espiritual, né? As pessoas que continuam prostrado diante de ídolo, ele será prostrado de cama, como se estivesse doente espiritual. Por quê? Porque não obedece a palavra de Deus, deixa de fazer a vontade de Deus para estar adorando o ídolo, fazendo a vontade da carne. Isso aí não faz nenhum bem espiritual, não faz nem a pessoa chegar perto de Deus, faz se afastar muito mais do Deus eterno, do Deus poderoso, que criou todas as coisas, né? E do Todo-Poderoso Jesus, que salvou a humanidade. Então, para que perder tempo procurando uma coisa morta e fazer sacrifício de animal para alcançar o quê? A perdição, porque salvação não tem nessas atitudes aí, né? E aí diz mais, eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação e com ela os que com ela adulteraram, né? Aí diz mais, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Tá vendo, meus irmãos? Matarei os seus filhos, aqueles que andam em prostituição, e as igrejas conhecerão, né? Grande tribulação que com ela adulteram, os que com ela adulteram, caso não se arrependam. Então Jesus aqui está chamando a atenção para as pessoas, para que eles se arrependam, para que busquem a Ele. Nós precisamos saber uma coisa, que Jesus aqui, Ele não está condenando ninguém. Ele está mostrando a situação da igreja que estava aqui na terra, que está. E pedindo a eles que se arrependam. Não está condenando. Jesus não quer condenar nenhum ser humano. O ser humano é que se condena, se apartando dele, né? Diz, olha, se vocês se arrependerem, né? Arrependam das obras que ela incita vocês a fazer. O diabo, ele é o incentivador, né? Do pecado, do mal. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Porque ele ilude demais a gente, ele cega. Na realidade, o pecado cega espiritualmente, né? A pessoa não enxerga os problemas futuros, porque na visão bíblica, a visão bíblica é a seguinte, ela revela para nós o passado, o presente e o futuro. E a pessoa que está envolvida na idolatria, no caso de pecado, sacrifício a ídolo,
e comendo carne sacrificada a ídolo, cometendo pecados, ela não enxerga. Essas coisas não revelam nada. O que é que ídolo e carne sacrificada revela para o ser humano? Nada. Só satisfaz aquele apetite material, o que não alimenta a alma, né? Então, as pessoas ficam iludindo com coisa morta que não tem revelação, não tem promessa de nada para ela. O que promessa você tem do futuro em adorar ídolo, em se prostituir espiritualmente? Só tem promessa de perdição. Mas mesmo não é eles que dá, é a Bíblia que dá a promessa. Olha, se você fizer por aí, é a perdição certa. Então por que ficar teimando, fazendo uma coisa que está errado? Que não tem futuro, não tem esperança. Qual é a esperança que a pessoa tem em adorar ídolo, se prostituir espiritualmente? Nenhuma. De salvação, de coisa boa, só de ruim, né? E aqui diz mais. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, o que é que Jesus está dizendo? Não vou dar sacrifício a vocês, botar pesos, coisas desiguais para vocês. E Satanás é quem bota essas dificuldades, né? E prende as pessoas nessa idolatria, nesse tipo de culto que só satisfaz o desejo da carne. E Jesus está dizendo, ó, eu não vou botar mais nada preso para vocês não, eu vou apenas advertir vocês para que vocês vejam que estão errados e voltem-se para mim. Porque Jesus é o Todo-Poderoso, né? Ele tem poder para perdoar pecado, para santificar a pessoa, para limpar a pessoa do mal, né? Para dar esperança, dar certeza da salvação. Jesus Cristo tem o poder para tudo. Ele limpa a pessoa do pecado, limpa a mente, né? E a pessoa passa a raciocinar de maneira diferente, passa a entender melhor o plano da salvação, passa a praticar a melhor vontade de Deus. É isso que Jesus Cristo quer para mim, para você, para nós. Que nós praticamos a vontade dele. Mas infelizmente, quantos, né? Pessoas que se dizem religiosas e estão praticando coisas erradas. E ele está te divertindo através da igreja de Tiatira. Essa mensagem foi para um período da história, mas ela serve para nós. O ser humano toda a vida precisa de um salvador, né? E ele quer nos salvar. Como eu disse, ele não está querendo condenar ninguém, ele está querendo salvar. Quando Jesus chama a atenção, é para o nosso bem. E aqui diz mais, né? Verso 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, se você tem alguma esperança, tem respeito pela palavra de Deus, temor a Deus, procura fazer a vontade dele, guarde o que você tem. Continue desse jeito, procurando fazer a vontade de Deus. Não é porque ele está dizendo aqui, ó. Então somente conserva o que tendes, até que eu venha. Mas tem gente que às vezes está servindo a Deus e depois se ilude com determinadas coisas e para de servir a Deus. Ele não guarda o que tem, né? E aqui diz Isaías, agora ele faz uma promessa maravilhosa aqui na palavra, né? Ele diz o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Que coisa linda, né, irmão? Ao vencedor que guardar as coisas que ele manda, ele dá autoridade para as nações. Você vai julgar essas nações. Você vai ser salvo e vai ajudar Jesus a julgar as nações. Você vai ter autoridade. Que coisa mais linda, né? E aqui diz mais: e com o cetro de ferro as regará
e as reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Tá vendo? O poder que Jesus Cristo vai lhe dar, juntamente com ele, vai fazer tudo isso na vida das pessoas, das nações idólatras, né? E diz mais, assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá vendo aí que Jesus é maravilhoso? Assim como ele recebeu do Pai o poder da salvação, ele vai dar ao ser humano que acreditar nele, e o ser humano que for salvo vai com ele julgar as nações, julgar esse planeta Terra. Porque nós vamos ser a principal testemunha, né? De Jesus na condução do julgamento, né? Das pessoas desse mundo, né? E aqui agora nós vamos ler um comentário aqui, muito importante, do teólogo, né? Sobre Tiatira, né? Diz que Tiatira era uma igreja apostatada, né? Foi aquele período de apostasia. A palavra Tiatira significa sacrifício de contrição. A cidade foi construída por Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, em 280 a.C. Era uma cidade famosa por fabricar tecidos. E Lídia, a quem Paulo encontrou em Filipos, era evidentemente representante de uma destas fábricas, né? Está a história de Lídia, lá está em Atos capítulo 16, aqui mostra o verso 14, né? Então, era uma cidade famosa por suas fábricas, né? Na época. E foi construída por esse senhor Seleuco, que era um general de Alexandre. Foi depois que se dividiu as tribos, né? O período profético de Tiatira vai de 538 a 1517. É o período mais longo da história das igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas. Tiatira representa um mais longo período da igreja, que vai de 538 depois de Cristo, com o início da supremacia papal, até 517. Foi quando começou a reforma protestante, né? Então, o período de Tiatira foi um período longo e perverso para a história do cristianismo, né? Fica no meio das 7 igrejas, que é a quarta, né? Ela é a igreja central. Sendo, por isso, uma figura apropriada da Idade Média, que foi a Idade das Trevas, né? Da escuridão, onde a palavra de Deus foi proibida e era imposta aos seres humanos a vontade dos homens, né? Nós vemos aí que nesse período a igreja de Roma ela implementou leis, ela queimava pessoas na fogueira, ela matava de todos os jeitos, com a chamada lei da Inquisição. Aqui diz assim: o significado do nome Tiatira representa adequadamente o período da história da igreja em que a fé simples foi mudada por meio da apostasia ou sacrificada, sendo substituída por obras penitenciais, obras de penitência, né? Quem conhece a história, aqui não precisa você só falar aqui das profecias, dos comentários, não. Se você ler o livro da história geral, você vai ver, né? Que daquele tempo, desse período de Tiatira, os homens faziam penitência para alcançar o céu, compravam perdão, né? Os padres, os bispos vendiam perdão para o povo. Foi um período escuro, a Bíblia era proibida de ser lida, só tinha a Bíblia em lugares especiais, de faculdades, eram poucos que lia ela, né? Então a fé foi sacrificada
nesse período. Esse período de escuridão espiritual, né? Onde a idolatria reinava, sacrifício a ídolo, né? Carne sacrificada a ídolos, que era pecado tanto adorar o ídolo como sacrificar, como comer a carne, né? Que era sacrificada. Foi um período difícil para a igreja, pois lentamente foi se afastando da pura doutrina de Cristo e assimilando os dogmas, tradições do paganismo, né? Aí, o que é que aconteceu? O paganismo, eles eram religiosos também. Só que o paganismo, ele era contra o judaísmo. Então, o que é que aconteceu? Para não aceitar a doutrina cristã do judaísmo, eles inventaram essas coisas, sacrificando a ídolo, trocaram o sábado de guarda para o domingo, para não guardar o sábado do cristianismo, né? Para não judaizar, como diziam eles, porque eles não aceitavam o cristianismo puro, do jeito que ele era, do jeito que os cristãos primitivos apresentavam. Aí começaram a infiltrar coisas erradas na igreja. Quando as pessoas não aceitavam, eles começavam a perseguir, como foi nesse período, né? E muitas pessoas perderam a vida pela verdade, porque não aceitavam trocar a doutrina sã de Jesus Cristo por ídolo. Então esse período foi um período muito ruim para a igreja de Deus, né? Onde os seus filhos, os verdadeiros cristãos, sofreram perseguição e morte. E eram proibidos, né, de cultuar a Deus. Então milhares de cristãos iam para as montanhas, morar naqueles vales profundos e fazer seus cultos lá a Deus, porque não podia cultuar na cidade. Que eram presos e mortos, torturados. Então esse período de Tiatira foi um período muito escuro espiritualmente. As pessoas eram totalmente ignorantes a respeito da salvação, da doutrina verdadeira do cristianismo, do verdadeiro Cristo. Eles falavam de Cristo, eles apresentavam Cristo, como até hoje falam. Mas falar é uma coisa. E servir a ele em espírito e verdade é diferente. Era assim que funcionava o período daquela época. E muitos cristãos sofreram as consequências. Quer dizer, os outros se apostataram, faziam as coisas erradas, e os cristãos verdadeiros quem pagava pela vida, porque não aceitava a idolatria, não aceitava adorar ídolo, e nem os reis, né? E teve um período que os reis exigiam adoração, culto a reis pagãos, pecadores, imundos, né? Porque esse tipo de gente é imundo pelo pecado, imundícia do pecado, né? A sujeira da alma deles é muito preta. Tanto pecado. O pecado ele pretece, causa mancha na alma, porque a gente não vê. Mas os que estudam a palavra sabem que o pecado é uma mancha terrível na vida do ser humano. E aqui diz mais. Este período também testemunhou uma forte perseguição, pois no século XII o papado criou o pior de seus estratagemas, o Tribunal de Santo Ofício, a chamada Santa Inquisição, e milhares de pessoas foram mortas. O Papa João Paulo II, no dia 15 de junho de 2004, em uma carta dirigida ao cardeal Roger, lida em uma conferência cujo tema era a Inquisição, pediu perdão pela tortura e assassinatos praticados durante aquele período. Então eles reconheceram. E aí ele, em nome que era o líder da igreja, mandou uma carta para aquela reunião, pedindo perdão pelos milhares de pessoas que ele mataram, né, na lei da Inquisição. Até, pessoas brasileiras aqui foram mortas nessa lei, no período de 1800, por aí. Então, quer dizer, eles reconhecem o pecado. Reconheceram o pecado e pediram perdão. Pediram perdão a quem? Aos homens. Agora, eles pediram perdão a Deus? Por que eles não pedem perdão a Deus?
Porque para eles pedir perdão a Deus, eles têm que abandonar tudo isso e seguir o cristianismo correto. Eles estão seguindo? Não estão. Entendeu? Ele pediu perdão aos homens. Mas quero ver ele confessar diante de Deus tudo que fizeram de errado, pedir perdão e abandonar tudo. Não faz. A igreja continua cheia de ídolos, né? Eles sacrificam animal, faz leilões para vender animais, para arrecadar dinheiro. E a idolatria continua reinando. Não adiantou eles pedir perdão ao ser humano. Nós temos que pedir desculpa aos seres humanos e pedir perdão a Deus, confessar os pecados e abandonar aquela prática. Entendeu? Eles hoje não estão matando gente porque não tem oportunidade, porque as leis não permitem. Mas se der oportunidade, eles fazem o mesmo. Então, meus irmãos e irmãs, vamos tomar muito cuidado, viu? Porque eu conheço aí muitas igrejas que estão servindo a eles do mesmo jeito. Porque dizem que são cristãos, estão fazendo a vontade de Deus, mas guarda o dia de guarda que eles inventaram. Né? E na palavra de Deus, se você tropeçar em um só ponto, é culpado de todos. Que essa mensagem o Espírito Santo de Deus possa fazer com você compreender, para você compreender, para pôr em prática em suas vidas a vontade de Deus. Confesse seus pecados, peça perdão, não se iluda com certas coisas, com certa idolatria. Não fique pensando que essas coisas, tradições que os homens inventam, né, prostituição, adultério espiritual, vai servir para você, para lhe salvar, não serve só serve para condenar. Então hoje, se você pratica essas coisas, abra o seu coração a Deus, peça perdão, né? Sai dessa escuridão espiritual, vá para a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai esclarecer você todas as coisas. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida espiritualmente. Certo? Quero pedir que Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, seus negócios, sua vida em geral, né? Seus planos. Mas, acima de tudo, que Deus abençoe os seus planos espiritual. Para que você tenha uma comunhão melhor com Jesus Cristo. Se prepare para que Ele chegue aqui a essa terra para vir nos buscar e você esteja preparado. E eu também, né? Somos pecadores miseráveis, mas Jesus Cristo nos ama e quer nos levar para o céu. Que isso pode ser a sua atitude, né? Que Deus possa lhe abençoar e abençoar nós todos. Então eu quero aproveitar mais uma vez e pedir você se inscreva no canal, faça as suas divulgação, se eu puder, mandando os vídeos para as pessoas, para que a palavra de Deus cresça e Jesus Cristo seja honrado por mim e por você também. Amém? Então, no dia que você já aceitar Jesus como seu salvador pessoal, fique sabendo que você e suas atitudes nunca mais será a mesma. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar com você, você vai ser uma pessoa mais feliz, vai ser uma pessoa mais santificada e vai se preparar para que com Jesus voltar nós possamos ir ao céu e viver com Ele a eternidade. Amém? E fiquem com Deus.